Hoje, na nossa televisão aqui do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, nós vamos ter aqui a oportunidade de poder conversar com o desembargador Fernando Prazeres, que é o presidente da Comissão de Mediação dos Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça. Primeiro, queremos parabenizar a Justiça por sair dos gabinetes e vir conversar com a população, que isso é muito importante, desembargador. E a gente tem visto aí que o senhor tem se colocado toda essa força e empenho para conversar com as comunidades, que é importante. Desembargador, qual é o papel da comissão hoje no Paraná e como é que está o trabalho da comissão hoje na pacificação do Estado do Paraná? Miguel, obrigado pela oportunidade, cumprimento todos os seus ouvintes aí. Eu primeiro, se você me permitir, eu queria fazer um breve histórico da comissão, né? Como ela surgiu e as circunstâncias em que ela surgiu, que eu acho bastante relevante para a compreensão do nosso trabalho. Na metade, nos meados do ano de 2019, houve algumas reintegrações de posse com utilização da força pública, né? Força pública, entenda-se a Polícia Militar. E foram duas reintegrações que aconteceram no estado do Paraná e, lamentavelmente, houve uma espécie de um confronto, né, entre os ocupantes, aqueles que deveriam ser despejados, e a Polícia Militar. Por conta disso, houve uma preocupação da sociedade civil como um todo, achando que o Poder Judiciário tinha que, de alguma maneira, intermediar essas desocupações, essas reintegrações de posse, até porque estão cumprindo decisões nossas mesmo, do próprio Poder Judiciário. Então, houve um pedido da CNBB, houve um pedido da SUDES, da OAB, para que o Tribunal de Justiça interviesse de alguma maneira nessa questão. E esse pedido foi encaminhado, então, ao presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Xisto, que tão logo recebeu esses pedidos, me chamou, né, e perguntou se eu poderia presidir essa comissão, e eu estava assim, ele me deu carta branca para presidir, para, enfim, estabelecer os procedimentos necessários e convidar os integrantes da comissão. Por conta disso, eu acabei convidando a desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, o desembargador Rui Mugiato, que inclusive foi juiz em Foz do Iguaçu durante muitos anos. Convidei a doutora Ana Carolina Bartolomei Ramos, o doutor José Augusto Guterres e a doutora Fabiane Perutini. São três desembargadores, três juízes de primeiro grau, que compõem hoje a comissão, que é secretariada pelo Sandro Martins, que é o servidor do Tribunal de Justiça. E qual é o papel da comissão? A comissão de início, logo no início, nós precisávamos entender mais ou menos o que eram esses movimentos sociais que destinavam a ocupação de áreas tanto públicas quanto privadas, tanto urbanas quanto rurais. Daí nós começamos a visitar essas áreas, de modo a tentar compreender, né, a lógica desses movimentos, né, e tentar procurar, através de técnicas de mediação, né, a melhor solução para esses conflitos. Fazemos a audiência de mediação agora por meio virtual, por conta da pandemia, tentando aproximar as partes, sejam elas privadas ou sejam elas públicas, com as pessoas que ocupam as áreas, tanto rurais quanto urbanas. Nós procuramos tentar achar uma solução de consenso, sem que haja necessidade da intervenção da força pública do Estado para cumprimento das decisões judiciais. O que a gente quer evitar, o que a comissão quer evitar, essa era a intenção do Tribunal de Justiça quando criou a comissão, é que o cumprimento dessas decisões judiciais ocorra com o menor dano possível. Se conseguimos que uma solução de consenso que envolva a disponibilidade da área, essa será a solução dada. Se não houver solução e a decisão judicial tem que ser cumprida, né, nós vamos lá sensibilizar os ocupantes para que
desocupem a área de forma pacífica. Paralelamente a isso, né, nós da comissão fazemos intervenções junto ao poder público para que dê uma destinação adequada para essas pessoas que estão ocupando essas áreas que elas têm que desocupar em algum momento. É mais ou menos isso, Serigueli. Isso, eu tenho visto que esse é um trabalho delicado, é um trabalho de muito, sempre o senhor fica no fio da navalha, né? Tentando, conversando, ajustando, né? E eu estou vendo também que o senhor está... A pressão é muito grande porque a reforma agrária no país, nesses 2, 3 anos, está com uma dificuldade tremenda e atrapalha bastante o seu trabalho, né? Porque esses conflitos se resolvem com terra, né? O senhor tem a expectativa o senhor acha que continua pacificamente essas mediações e consegue fazer? Ou por essa falta de andar a reforma agrária, os conflitos podem acirrar no Estado? Bom, isso é um complicador. Assim, o INCRA foi esvaziado na sua função institucional, né? A União Federal tem a obrigação constitucional de promover a reforma agrária e tem feito quase nada, muito pouco, né? Eu não acredito, assim, que por conta disso, lógico, é um complicador, né? Se houvesse se a União Federal se desincumbisse desse papel constitucional de promover a reforma agrária, o nosso trabalho seria facilitado, não tem dúvida. Como eu disse agora, por conta dessa omissão, vamos dizer assim, né, que é uma opção do gestor público federal, né, essa omissão com relação à reforma agrária, isso complica um pouco as coisas, porque não temos como fazer a reforma agrária, que implica em desapropriação de áreas e indenização de proprietários que tiveram suas áreas invadidas. Nós também o INCRA não nos diz mais se as áreas são produtivas ou improdutivas, né? Enfim, o INCRA praticamente está paralisado, o que é uma pena. Mas eu não acredito que o conflito vá acirrar a ponto de haver confronto, né? Eu acho que todos agora, tanto o governo do Estado quanto os movimentos sociais, notadamente o MST, estão imbuídos daquele bom sentimento de conversar, né, antes de tomar uma decisão mais conflituosa. Tá certo. Isso é importante porque o MST é muito organizado, né, doutor? É mais fácil a conversa com eles porque existe bastante liderança e existe um regimento interno. Na questão indígena, o senhor também está discutindo, teve algum pedido de mediação, houve alguma demanda pela comissão na questão indígena? Porque tem várias áreas, principalmente aqui no oeste do Paraná, são 21 acampamentos guaranis, aqui o senhor vê, aqui tem principalmente a Linguaíra, né, Santa Helena e Itaipulândia. A comissão foi demandada nessa questão indígena? Não, até agora não, Serigueli. Assim, nós temos uma demanda que envolve população originária, mas é do município de Paranaguá, né? Mas por conta da pandemia e por conta da nossa agenda, a gente não conseguimos ainda visitar as áreas e intervir nesses procedimentos, nesse processo, né? Mas sim, faz parte da competência da comissão a intervenção nas questões envolvendo os povos indígenas, né? Notadamente agora com essa ameaça de haver o marco legal, né, para determinar a área de ocupação dos indígenas, né? Então, talvez isso gere algum conflito e a comissão, se for demandada, vai participar e vai intervir. Tá certo. Doutor, também o senhor está discutindo as questões urbanas, né? Está nos ajudando bastante aqui em Foz do Iguaçu em duas áreas aí que aconteceram, que é a Gleba Guarari e a questão do Bubas lá. Na verdade é o Bubas 2, vamos dizer assim, ali atrás na Vila Guaíra, que o senhor já esteve conosco 2 vezes, 2 oportunidades. E o senhor também demandou, aí, junto com a Assembleia, dia 26 nós vamos ter a audiência pública aqui, estamos conversando com as lideranças, todo mundo aí visitando as áreas aí. A expectativa nossa é muito grande. E a sua expectativa aí, que já faz uma semana que nós fizemos aqui a reunião, o senhor voltou a Curitiba,
O senhor recebeu mais alguma informação e cresceu muito a expectativa da audiência? Deixa eu só explicar o meu papel nisso tudo, para as pessoas tentarem entender. Eu já fiz uma entrevista na rádio esses dias aí em Foz do Iguaçu, acho que é a Rádio Cultura, e expliquei. Eu gostaria de explicar novamente qual foi o papel da comissão nessa questão do Bubas. Né? Tudo começou por conta dessa invasão que aconteceu aí na Gleba Guarani. Né? Houve essa invasão, a comissão foi demandada para intervir, nós fizemos duas audiências já de mediação. Né? O processo está suspenso, por enquanto, né? No aguardo da realização dessa audiência pública. Houve também invasão na Vila Guaíra, ali, que é esse, vocês chamam de Bubas 2, que é aquela ocupação anexo ao Bubas. Houve também ação de replicação de posse. Houve também pedido de intervenção da comissão. Eu estive visitando as duas áreas 2 vezes, conversando com as lideranças ali das ocupações, explicando o que era necessário e sempre tentando uma solução de consenso. Nem sempre é possível, mas esse é o nosso objetivo. Quando eu fui visitar essa área da Vila Guarani, eu passei pelo Bubas, né, e eu conhecia mais ou menos a história, e me deparei com uma situação assim que para mim foi surpreendente, né, e surpreendente sim negativamente. Né. Eu não imaginei que uma cidade pujante como Foz do Iguaçu, né, que tem uma vocação turística, que atrai gente do mundo inteiro, né, tivesse uma área assim desamparada do poder público como é o Bubas. Eu andei pelo Bubas aquele dia, eu já expliquei, eu fui sozinho, eu fui acompanhado do Edson, que é um ex-oficial de justiça aí, aposentado da comarca de Foz do Iguaçu. Parei no mercadinho que existia na esquina, perguntei sobre as lideranças, daí me levaram para conversar com elas. Eu andei por ali, as pessoas me receberam de forma fraterna, foram todas muito educadas, né? E me diziam que o Bubas era um lugar violento, de pessoas violentas. Eu não vi nada disso, pelo menos naquele momento que eu estive lá, não vi nada disso. E comecei a andar pelo Bubas e a refletir, né? Porque apesar da situação jurídica dentro do processo está resolvida, assim, quer dizer, as pessoas não vão ser mais despejadas de lá, né? Aquela situação que eu vi não poderia mais permanecer, não podia mais existir, né? Esse povo com energia elétrica clandestina, água clandestina, aquele monte de fios sobrepostos sobre as casas, né? Ruas estreitas, uma casa colada na outra. Aquilo me deixou angustiado. Eu falei assim, vai acontecer uma tragédia. Eu falei, isso aqui, uma hora ou outra vai acontecer uma tragédia, uma hora ou outra um fio desse vai cair, vai dar um curto-circuito, uma casa vai pegar fogo, e se pegar fogo ali, enfim, eu fiquei assim, imaginando a tragédia, a dimensão de uma tragédia que poderia acontecer no Bubas. E fui buscar mais informações sobre a realidade daquela gente, daquelas pessoas que vivem ali, né? E que são pessoas boas, né? São pessoas bem intencionadas, são pessoas, enfim, são seres humanos, né? Como outro qualquer, mas ali são pessoas simples que querem ter um mínimo de dignidade para poderem viver, né? Independentemente se ocupar uma área ou não, essa questão está superada, mas o fato é que daqui para frente essas pessoas precisam de um olhar diferente do poder público, né? E fui procurar saber qual que era a intenção agora dali para frente, depois de resolvida a questão da reintegração de posse, né? E eu vi essa discussão, se quem tem que indenizar a área seria o município de Foz do Iguaçu, se quem tem que indenizar a área seria o governo do estado. Muita boa vontade, muita conversa, mas de prática eu não vi nada. Assim, de efetivo eu vi muito pouco, né? E daí me surgiu a ideia de fazer a audiência pública, porque eu pensei comigo, né? Essa é uma situação que interessa toda a comunidade, toda a sociedade de Foz do Iguaçu, de forma imediata.
mas de forma imediata interessa a toda a sociedade do Paraná, do estado do Paraná, né? E que interessa a todo o Brasil, porque uma solução adequada para o Bubas, que é umas áreas de ocupação, talvez seja a área de ocupação urbana maior do Paraná, uma solução pensada pela sociedade civil, né, que atenda os interesses dos ocupantes e também do município de Foz do Iguaçu e também do estado do Paraná, né, pode ser algo inovador e pode servir de experiência para outras situações semelhantes. Então, a audiência pública tem essa finalidade. É um instrumento democrático, legítimo, né, que está sendo preparado pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, sob a presidência do deputado Tadeu Venere, que tem a única, isso tem que ficar muito claro, Sergueira, tem o único objetivo, né, de discutir soluções para o Bubas, né? Ninguém está querendo ali impor nada, nem ao poder Executivo Municipal, nem ao Poder Executivo Estadual, né? Não há... a audiência pública não vai colocar ninguém contra a parede. Na verdade, nós queremos discutir com a sociedade qual a melhor solução para essas situações semelhantes à do Bubas, né? Tendo o Bubas, lógico, como uma experiência, né? Como estudo de caso, vamos dizer assim, né? Porque a solução que nós encontramos para o Buba, repito, ela pode ser utilizada para outras situações semelhantes. Foi por isso que surgiu a ideia da audiência pública. Eu fiz reuniões com o deputado Tadeu Venere, depois com a assessoria dele, e prontamente atendeu, né? E a minha expectativa com a audiência pública como você perguntou, altamente positiva, né? Eu creio que a participação dos interessados e dos envolvidos e daqueles que têm interesse em mostrar soluções para o Bubas, né, é altamente positivo. Por isso eu tenho bastante esperança que a audiência pública nesse aspecto seja um sucesso. Tá, desembargador, é importante o senhor está colocando. Nós tivemos ontem lá na Gleba Guarani, conversando com as lideranças, também visitando, né? E as lideranças nos passaram que teve pessoas lá que falaram que pela primeira vez em 2, 3 meses estão agora conseguindo alimentar a sua família, porque antes estavam pagando aluguel e não conseguiam trazer comida para dentro de casa, e agora que os filhos começaram a comer alguma coisa. E também nós vimos lá na Vila Guaíra, no Bubas, que realmente o pessoal está perdendo a renda, perdendo muito do seu poder aquisitivo, né? E não está conseguindo pagar aluguel. Então, é importante essa audiência pública, eu tenho certeza que nós vamos conseguir avançar. Como o senhor falou e colocou bem claro, talvez a gente não consiga resolver tudo de uma vez só, que eu acho também que não vai ser na audiência pública, mas vai poder encaminhar alguma solução para frente. Desembargador, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria deixar para o senhor aí para suas considerações finais aí, agradecer a sua presença aqui no nosso programa, na nossa televisão do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Sergueira, eu gostaria de fazer só uma última consideração a respeito da visão social hoje, socioeconômica. Eu vou falar do Paraná. Eu vinha, agora voltando para casa, eu estava ouvindo no rádio que o governador do estado sancionou uma lei e que ele permite que ele concede um benefício financeiro de R$80 por mês para famílias carentes que não estejam inscritas em qualquer programa social, seja de caráter municipal, seja de caráter federal. Então, eu fiquei imaginando, existem milhares de pessoas, né, que não estão incluídas em nenhum programa social, seja do governo federal, seja do governo municipal. Essas pessoas, sim, são os verdadeiros excluídos sociais. É para essas pessoas, né, que nós estamos voltando o nosso olhar e as nossas boas intenções. Eu estive em ocupações aqui em Curitiba, e a conclusão de um determinado setor do município de Curitiba
era o seguinte: se essas pessoas que ocupam não estão inseridas nos programas sociais do município e do governo federal, é porque elas não precisam. Essa foi a conclusão de um setor aqui do município de Curitiba. E é exatamente ao contrário. Se elas não estão incluídas nesses, é porque elas precisam, porque elas não têm sequer condições, né, porque talvez não, juridicamente elas sequer existam, né, de serem admitidas nesses programas sociais. Isso que você disse agora é uma verdade. Né? Essas pessoas que estão na ocupação da Grana-Guarani, se elas conseguiram agora, por conta da ocupação, dar um pouco, melhorar a alimentação da sua família, é porque, antes da invasão, elas não tinham sequer condições de se alimentar adequadamente. Né? E isso não pode acontecer. Meu Deus do céu, nós estamos no século XXI. Nós temos que estar discutindo isso. É verdade isso? É verdade o que nós estamos discutindo? Isso é verdade o que você me disse? Que você teve lá e a família disse, depois de 3 meses eu estou conseguindo colocar alimento na minha mesa? Né? Pelo amor de Deus, senhores, nós estamos no século XXI. O Brasil é um país riquíssimo. Nós temos que conviver obrigatoriamente com isso. Isso é de indignar. Né? E o silêncio das pessoas é o que causa maior indignação ainda. É por isso que eu digo, a sociedade de Foz do Iguaçu tem que participar, né, da solução dos seus problemas. Né? E a solução desses problemas vai auxiliar a solução de outros tantos problemas semelhantes. Era isso, muito obrigado. Me perdoe a empolgação, mas isso que você falou agora me deixou um pouco... Eu que agradeço ao senhor aí, a gente está... Deixou um pouco revoltado isso. Eu conheço o senhor há pouco tempo, mas vi o seu compromisso com as pessoas, que é muito importante e muito bonito aí. E parabéns pelo seu trabalho, desembargador. Obrigado. Uma boa semana para o senhor. Até a semana que vem na audiência conversaremos de novo. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço a todos. Pela atenção e muito obrigado pela entrevista. Um abraço. Eu que agradeço. Hoje aqui nós terminamos a nossa entrevista com o desembargador Fernando Prazeres na televisão do CDHMP. Hamilton Sinigueli, um abraço a todos vocês.